Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025, 10h57 da manhã. Vasco 0, Flamengo 0. Água mole em pedra dura. O Flamengo bate, mas nunca fura. LDU 0, Flamengo 0. Sem meu plata eu não consigo. Seca de gols. É hora de pedir a cabeça do Felipe? Alguns acham que sim. Cheque Lenilson, desculpa. Central Córdoba busca pão do grupo. Saudações rubro-negras. Saudações de Bruno. Lá não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Alex. Você tá no ar, picareta. Eu já preciso começar. Eu preciso começar isso de uma forma, cara. Eu preciso dizer isso logo. Eu preciso tirar isso do meu peito. Essa Não chamada, a terceira, ela é clickbait, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não saiam, não nos abandonem ainda. Quem quer que esteja ouvindo? Ah, tá. Assim, na chamada tava apresentador misterioso, porque a gente tava tentando um colocar palavras na boca do outro, mas a gente chegou à conclusão de que a gente não precisa fazer isso, porque já tem uma parte da FATT, da torcida, não sei, que começa a fazer esse tipo de estardalhaço sem a gente fazer clickbait, né? Não, Mas enfim. E assim, e editorial. Não concordamos com a ideia de que o Felipe tem que ser demitido. Ponto. Ah, sim, com certeza. Mas acho que quem acompanha, que não é ninguém, mas assim, quem acompanha... Ainda? já ia saber disso, né, Alex? Já não ia esperar que a gente pedisse a cabeça do Felipe Luiz no sentido de demissão. Mas assim... Tu quer em outro sentido, acho... cara? Não, eu tô dizendo que a gente não ia pedir a cabeça dele no sentido de demissão. Isso aí já estaria claro pra audiência. Talvez outras coisas não estivessem claras. Pô, tu quer pra decoração, talvez? Tu tá explicitando o que tem que ser sutil, tá ligado? Entendi. Faz sentido. Perdão. Mas beleza, né? Assim, é uma semana que a gente tá até brincando aqui e tal, mas não tem muito motivo pra ser feliz. Essa semana foi mais semana sem risadinha, né? Sem risadinha. Essa semana foi sem risadinha. A gente, assim, até como a gente diz na nossa chamada, né? A gente tá vindo de uma semana, a gente fez muitos gols, um agregado de 8 gols até, né? Mas a gente nessa semana não fez gol nenhum. Então, tipo, assim, acabou a magia, tá ligado? É engraçado, porque a gente tá meio que numa montanha-russa, né, Alex? Onde a gente teve um episódio que era o choque de realidade, depois da derrota pro Central Córdoba. Aí teve, tipo, aquela semana vivendo o sonho, que foram 2 jogos muito bons contra Grêmio e Juventude. E resultados ótimos também. E essa semana que, tipo... Eu não acho que os jogos foram péssimos, mas os resultados, assim, também não foram péssimos, mas não foram bons, sabe? Foi esse meio termo estranho, essa coisa que não... Sei lá, não fede nem cheira. Mas tem uma coisa de expectativa e realidade também. Eu acho que pesa muito na forma como a gente trata isso. Sim. E em alguns contextos, assim, tipo, agrava um pouco essa sensação, né? Porque a gente vai falar sobre isso mais, mas, tipo, ir pra altitude e empatar com a LDU não é um resultado ruim. Mas olhando o jogo, você já tem uma sensação de que dava pra ter feito um golzinho. Sim. Então, assim, isso gera um pouco uma sensação esquisita. E é um tema comum, né? Eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar sobre esses jogos, pelo menos me parece, assim, são temas comuns a esse início de temporada do Flamengo. Não foram casos isolados que aconteceram contra a LDU ou contra o Vasco, mas são problemas que vêm se repetindo, alguns que a gente já até apontou aqui, né? Mais de uma vez, inclusive, alguns deles. Mas, assim, tem coisas boas também. Eu acho que, pelo menos uma coisa boa que eu consigo pensar que esses 2 jogos trazem em relação à continuidade. Mas, no geral, fica essa sensação de, tipo, podia ter sido mais, assim, o próprio jogo contra o Vasco, né, já fazendo também entrando nesse tópico, ele dá uma sensação parecida com a da LDU de, tipo, assim, o Flamengo podia ter ganhado esse jogo, sabe? Não precisava, tipo, massacrar, não ia ser o 6-0 que foi contra o Juventude, a gente até brincou no pré-jogo, no outro episódio e tal, que gostaria de uma goleada contra o Vasco também, mas, assim, que fosse 1-0, sabe? O Flamengo poderia ter ganhado esse jogo contra o Vasco, com certeza teve chances, uma atuação também
Eu ia falar de gala, mas eu não quero enaltecer, tá ligado? Então, assim, foi uma atuação de dar ódio, né, do Léo Jardim, goleiro do Vasco, mas ao mesmo tempo é isso, assim, sabe? Tipo, um jogo que, tipo, não é o pior resultado do mundo, empatar contra o Vasco, é um clássico, o mando de campo era deles, então a gente ainda vai ter um jogo que é o nosso mando de campo, mas foi no Maracanã, então é meio limbo nesse aspecto, mas pelo jogo, assim, tal, acho que a gente poderia fazer mais, poderia jogar mais e poderia com certeza ter ganhado o jogo, né? Cara, é isso. Pra mim, essa coisa do olhar pro jogo e pensar, pô, dava pra ter ganhado, tem muito a ver com justamente a partida que o Léo Jardim fez. Não tem como dissociar uma coisa da outra pra mim. Ah, o Flamengo poderia ter sido feito chances talvez mais claras. Claro, a gente sabe que, tipo, se a finalização ela é perfeita, o goleiro não tem como pegar, porque é um cara de menos de 2 metros numa baliza que tem 7 metros de comprimento, né? Então você sabe que é fisicamente impossível você pegar ali. Mas dentro do que o Flamengo criou, que foram até boas oportunidades, o Léo Jardim esteve numa ótima jornada. Então, assim, Uhum. não foi perfeito. Definitivamente dava pra ser melhor. Dá pra ter criado Sim. opções muito mais perigosas e elas Sim. fatalmente entrariam. Mas dentro do nível de normalidade, foi uma excelente partida. Você falando que ia exaltar, fazer o quê, cara? Porque, de alguma forma, exaltar o Léo Jardim exalta o Flamengo. Também destaca a mediocridade do Flamengo em alguma medida, mas mostra que o Flamengo foi o superior a esse jogo. E isso é inquestionável. Foi superior, mas também não foi tão exaltável assim, né? Ao mesmo tempo, essa sensação que a gente tem tido. Acho que essa questão que a gente fala quando a gente fala de, tipo, problemas que se mantêm ao longo da temporada. A gente tem essa sensação meio que jogo após jogo. Tipo, muitos jogos a gente é superior, mas a gente ainda sente que esse time pode crescer mais, que pode entregar mais. Às vezes a gente tem um domínio do jogo, mas não consegue entregar no resultado. Às vezes a gente tem um domínio do jogo, mas assim, a gente não cria tanto quanto a gente possui a posse de bola. Então, possuir a posse de bola é horrível, né? Quem falou isso é muito ruim. Mas enfim, eu acho que, tipo, fica a sensação, né, de, tipo, foi superior ao time adversário, mas, assim, ainda é inferior ao que o Flamengo pode apresentar, né? E é um jogo que ele é meio estranho também pela transmissão, né, Alex? É um jogo todo que ele tem essa aura meio estranha, porque a gente tem uma transmissão feita pelo Amazon Prime, né? Um canal fechado, não fechado não, uma plataforma de streaming, no caso. Então nem foi um canal fechado ou TV aberta, como costuma ser. Nem foi tipo o Premiere, ser um pay-per-view e tal. Foi um outro lugar e que sempre é um pouco fora do comum, né? Porque a gente está acostumado. Assim, com relação a isso particularmente, é uma sensação de tentar esconder o jogo mesmo, sabe? Tipo, enfim, deu certo. Infelizmente eu não consegui ver esse jogo com meu pai, por exemplo. Eu tive problemas técnicos aqui em casa, eu não consegui espelhar o aplicativo da Amazon na minha televisão. E aí, tipo, eu assisti no meu quarto e meu pai ficou assim no escuro, sabe? Isso é muito ruim, porque, cara, se a questão do Premiere, que a gente sabe, mas que o Premiere é um produto que faz até algum sentido, né? Porque é todos os jogos, é o pay-per-view, a gente sabe como é que funciona, já tá acostumado. Uma coisa na Amazon que é, tipo, tão pontual, fica tão bizarro, porque é uma limitação muito maior, né? Porque o Premiere você sabe que normalmente o jogo vai estar lá, então você assina aquele negócio pra você ter o teu time sempre. Toda semana tu vai assistir o teu time. Uhum. A Amazon Prime, tipo, se você não tiver ela por outros motivos, você vai assistir pra assistir um jogo do Flamengo, tipo, uma vez na vida, uma na morte. Sei lá, é muito esquisito. Eu acho péssimo essa alternativa. Foi bem desagradável isso. E assim, pensando no confronto, a gente chama de clássico dos milhões, né? São duas torcidas enormes no Brasil. E aí você ter esse jogo numa plataforma que você tem menos alcance, sei lá, eu acho que é muito ruim, de fato. E ainda A tem a transmissão. energia do Galvão com o baixinho, né? Cara, eu achei muito engraçado. Não sei se você também teve essa impressão, mas durante tipo uns 60 minutos de jogo, parecia que o Romário não queria comentar, tá Não, ligado? ele não queria, Tipo, não parecia não, ele não queria. o Galvão falava, tipo assim, não sei o que, tu não acha isso, Romário? Assim. E aí, tipo, ele não desenvolvia nada, tá Nunca, ligado? Ele só metia uma palavra respondendo. Eu tava achando muito engraçado isso, mas tipo, foi um jogo com essa vibe meio estranha. Assim, na minha opinião, tirando o Léo Jardim, o Gerson foi o melhor em campo, mas naquela coisa um pouco, tipo, protocolar, sabe? De tipo, se o Flamengo todo for protocolar, o Gerson vai ser o cara que vai melhor em campo.
mas, tipo, ninguém brilhou muito individualmente. O time, taticamente, assim, também não foi mal, mas também não foi, tipo, o que a gente espera, sabe? Eu acho que a sensação um pouco dessa semana como um todo foi sempre assim, tipo, num limbo, num meio termo, sabe? Não foi ruim, não foi péssimo, não foi horrível, mas também não foi o que a gente espera, não foi bom, não foi ótimo, sabe? E esse jogo, pra mim, foi muito essa representação. E acho que, assim, cria-se também uma expectativa muito grande no Flamengo e Vasco quando a gente tem uma série de estatísticas que apontam que o Vasco não ganha no Brasileiro há 10 anos, etc, sabe? Essas diversas estatísticas que vão surgindo e que mostram que o Flamengo tem dominado o Clássico. E, de fato, a gente tem um elenco muito superior, a gente tem uma estrutura muito superior hoje, mas a gente não tem isso refletido... Em campo até tem, em algum grau, mas não tem isso refletido no resultado, né? Assim, eu vou dizer que eu achei que você ia trazer a questão da polêmica, que teve a questão do estádio e tal, vai jogar em São Januário, não vai jogar e tal. Aí tu traz a estatística, tá ligado? Achei meio de graça, assim, tá ligado? Tipo, humilhação ao nosso Vascão. É... Mas assim, mano, é uma sensação muito estranha. Assim, todo esse jogo, ele é esquisito mesmo. Você tinha falado sobre isso e é. Realmente, um Romário que tá ali e fala, e o que você acha aqui, Romário? É. Não, eu acho que a parte mais engraçada sobre isso é que, tipo, a filha dele postou, a filha do Romário postou uma foto no Instagram, no Twitter, sei lá, falando assim, conversando com ele sobre o jogo hoje e tal, sobre a transmissão, né? O fato dele ter participado. Eu fiquei, tipo assim, provavelmente ele falou mais com a filha dele do que ele falou com o Galvão, né? Então, assim, A única hora, assim, só um pouquinho sobre isso, a única hora que eu lembro dele tipo, desenvolver um pouco mais já tipo, no segundo tempo, acho que quando ele tem a substituição do Gerson. Aí ele fala que, tipo, que o Gerson é o melhor jogador em campo, que o Gerson é seleção, aí ele começa a elogiar o Gerson. É a única hora que eu lembro dele, tipo, desenvolver um pouco um raciocínio, tipo, a partir daí, tá ligado? Mas já era, tipo, metade do segundo tempo, talvez, assim, sabe? Foi sim. muito tempo sem desenvolver nada que ele falava. E tava muito engraçado. O Galvão puxando o papo, tentando elogiar ele e tal, e ele, tipo, cortando tudo. Não, falando, né, campeão do Tetra, não sei o que, ele, tipo, é. Mas assim, Foi exatamente isso, mano. Mas enfim, continua. Mas assim, o que você falou foi muito o que eu senti na transmissão mesmo também, Guilherme. Tipo, não sabe quem foi o melhor da partida? Fala que foi o Gerson. Tá ligado? Meio que um Uhum. padrão assim. Acho que ninguém realmente apresentou nada muito excepcional. Acho que Uhum. talvez eu destacaria um pouco o Danilo, né? Voltando a jogar depois de, né, ficar tanto tempo parado. Foi bom tê-lo em campo, foi bom dar um descanso pro Léo Ortiz também nesse aspecto. É, Mano, eu acho que o Danilo não jogou esse jogo. Eu tô maluco? Não, eu acho que foi a Eu- volta dele, pô. Não, ele voltou contra o Juventude. Eu acho que ele foi poupado contra o Vasco. Não, peraí, eu jogo errado aqui. Mas continue aí, eu vou confirmar. Não, agora você me deixou até preocupado. Eu tô maluco. Mas assim, eu tenho quase certeza que não, Guilherme. Mas quem sabe, né? Mas assim, de forma geral, foi um jogo que não inspira grandes comentários, sabe? Honestamente, passa uma sensação de que, tipo, foi algo que existiu e só existiu, sabe? Não marcou a história. Pode ser que no final da temporada esse um ponto faça diferença positivamente ou a falta de 2 pontos faça diferença negativamente. Mas nesse momento foi só um jogo assim frustrante e que dá teor de tipo um time que realmente acaba dominando os jogos, gerando situações, mas não domina no placar, né? Não ameaça, não domina e não impõe no resultado. O campo não vê exatamente isso. Só confirmando, o Danilo não jogou esse jogo, ele nem entrou. Meu Deus, Ele cara. Contra quem toque? Não foi contra o foi Juventude que eu contra. lembro. Não, foi ele. Não, isso eu tinha certeza, ele voltou contra o Juventude. Eu sabia, mas Aí foi o tipo, que o não tinha Ortiz ficou no banco pra ele, então. Sei. Meu E Deus. assim, por que eu te falei que eu tipo, achava isso até já fazendo transição pro jogo contra a LDU? É porque na minha. De fato, assim, concordo com você de que esse jogo não inspira grandes comentários, o jogo do Vasco. E na minha concepção, o Flamengo ele estava dentro de um planejamento para ir jogar na altitude, que envolvia você ter os jogadores que rendiam melhor fisicamente na altitude. Porque quando você vai jogar na altitude, não é só uma questão técnica e tática, você tem que levar em conta quem reage bem fisicamente a essa condição. Tanto que De La Cruz e Alan nem viajaram, porque eles não têm condição física para jogar na altitude, para estar na altitude como um todo, não só para jogar. Mas por isso que, tipo, eu lembro dessa questão do Danilo, porque para mim é muito claro que o planejamento era a dupla de zaga ser Léo Ortiz e Danilo contra a LDU, e o Léo Pereira talvez
tenha sido entendido pelo departamento médico, pela comissão técnica, que ele não rende tão bem na altitude, porque o que acontece? A gente vê de uma sequência muito grande dos dois zagueiros da tropa do Leléu, né, jogando junto, que a gente sempre vem comentando aqui, que eles precisavam de ser poupados. O Danilo volta contra o Juventude e aí o Léo Ortiz é poupado, mas tipo, contra o Vasco, o Danilo não joga e o Léo Ortiz volta. Só que tipo, o Léo Pereira continua jogando os 90 minutos nos dois jogos, ele já vinha de uma sequência grande. Então pra mim parece bem claro que já era o planejamento que ele não fosse ser titular na altitude, e por isso que foi feito esse revezamento nos jogos anteriores, entendeu? Pelo menos na minha concepção isso ficou bem claro. Assim, tipo, um jogo a gente poupa o Léo Ortiz, no outro a gente poupa o Danilo, porque eles vão ser a dupla titular na altitude. E assim, eu acho que de forma geral, fazendo essa transição um pouco mais forte, assim, né? Eu acho que a escalação que o Felipe Luiz leva pro jogo da altitude, do jogo contra a LDU, era muito pensada em prol da altitude. Tanto que, por exemplo, o Everton Araújo é titular, e eu entendo que isso é algo que é condicionado pela altitude, até porque o Everton Araújo não vem jogando de titular, né? Então eu acho que isso é pensado, e até falando nisso, né, a gente falou na chamada, o Plata tem uma lesão no joelho e ele ia ser titular. Ele é um cara que está acostumado com a altitude, talvez mais do que qualquer um do elenco, então é uma perda muito grande que a gente tem, mas enfim, dou a palavra para você, assim, fazendo essa transição pro jogo da LDU. Primeiro eu preciso pedir desculpa aos nossos ouvintes. Nossa, esse é um momento onde eu fico feliz, tipo, de que provavelmente ninguém vai ouvir, tá ligado? Porque isso aí foi, eu fiquei constrangido. Porque na minha cabeça era tão forte que foi esse jogo que o Danilo voltou, mas não, de fato, foi contra o. Foi na goleada, tá ligado? Eu lembro, eu vi vídeo assim. Porque é aquele jogo que todo mundo faz vídeo falando, ações ofensivas e defensivas do Danilo e tal. É tipo, aí tem. Ele fez um gol, inclusive, né, contra o Sim. Juventude. Nossa, pois é. Tipo, esse jogo foi 0x0, mas assim, eu vou passar o pano pra você no sentido de que foi o que você falou, esse jogo não marcou, tá ligado? Então, tipo, de fato ficou essa sensação de, tipo, o último jogo foi que o Danilo voltou, mas é porque o jogo do Vasco não foi marcante, tá ligado? Sim. Mas assim, indo pro jogo realmente né, do meio da semana e tal, a questão do Plata, eu acho que nem é só porque, tipo, ele tá mais acostumado com a altitude ou não. Cara, pra mim é muito um ponto específico. Ele é um dos jogadores mais importantes pro Felipe Luiz. Porque a gente fala assim, o Plata vem jogando muito bem, o Plata é um dos melhores jogadores desse início de temporada e tal. Só que, além disso, tem a questão do o quão importante é o Plata pro esquema do Felipe Luiz. E ele é muito importante. Então, eu acho que faz muita diferença. E aí a gente para pra pensar no Flamengo, que joga com o Juninho, que acaba jogando com o Bruno Henrique. E aí, de um outro lado, vai ter o Gerson, vai ter o Rascaeta centralizado e tal. E assim, eu acho que fez falta um Plata, porque eu acho que desses pontos que a gente tem, ele é o cara que consegue ser mais agudo e perigoso mesmo, né? Tipo, o Michel nem chegou a entrar nesse jogo, que é bom, mas é curioso pensando na forma como o Felipe vinha jogando, né? Com ele sempre jogando, muitos minutos. O Cebolinha a gente sabe, tipo, eu não vou nem comentar. Eu meio que já desisti desse daí. Aí que daqui a pouco ele tem um revival. Tomara que seja pra isso que eu esteja falando dessa forma. Então, tipo assim, não contar com essa arma tão perigosa é uma questão. Aí tem até dúvidas sobre como o Flamengo poderia ter se portado em dado momento. A gente entrou né, sem ter o De La Cruz, sem ter o Alan, porque não viajaram, porque não dão conta da altitude. A gente entrou com o Pulgar e Everton Araújo como os nossos volantes. E assim, e aí o Gerson como um meia pelo lado, né? Cara, eu acho que. E aí, fechando o meio campo, vamos dizer assim, era o Arrascaeta mais à frente, né? Como o último homem do meio campo, e pensando tipo, uma forma de dupla de ataque, né? Com o Juninho e o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique também partindo mais da ponta. E, cara, assim, eu acho que. Não, eu não tenho nem problema com esse início de jogo, mas eu acho que, à medida que o jogo foi mostrando que tinha muito espaço, isso é uma questão muito grande, muito forte pra mim, tinha muito espaço no confronto. Aí eu começo a ficar meio cri-cri com algumas. Eu lembro da abertura do Zico. É o cri-cri, né? Com algumas decisões do Felipe. E aí até vai com essa coisa que você pontuou na pauta aí, se você quiser começar já a falar. Sim, então, assim, pega os dois pontos que a gente colocou sobre esse jogo na pauta, né? Mas falando sobre o jogo no geral, assim, eu acho que a gente tem um jogo que o resultado
não é ruim. Eu acho que a atuação não é péssima, mas pra mim o maior destaque negativo desse jogo, aí, que é justamente o que o Alex tá falando que eu coloquei na pauta, é justamente a atuação do Felipe Luiz. Eu acho que não foi tipo a pior atuação do time no ano, ou algo do tipo. Acho que o time jogou bem, o time dominou o jogo, mas eu acho que o Felipe Luiz tomou algumas decisões erradas. Eu não acho que a escalação em si foi errada, eu acho que o teste foi válido. Inclusive, tipo, na hora do almoço, assim, eu tava conversando com meu pai. Tipo, a gente viu qual era a prévia do time no Seleção Sport TV. Eles não pensaram em Everton Araújo começando. E eu falei pro meu pai assim, não vai ser esse time. O Felipe Luiz vai com Everton Araújo. Aí meu pai falou que ele achava que ia com 3 zagueiros e tal. Um outro esquema lá, um outro pensamento que ele achou que iria. Mas eu tinha certeza que o Felipe Luiz ia com Everton Araújo. Eu não sei porquê, mas eu tinha essa certeza. Tipo, antes Leitura do de jogo. bem antes de sair a escalação, eu tinha certeza que ele ia com Everton Araújo. Só que o fato é que o Everton Araújo não foi necessário no jogo, né? É o que você falou. A gente teve um jogo que a gente tinha espaço, a gente podia trabalhar a bola. E a gente insistiu num jogo físico muito mais que a LDU. E, tipo, era bem claro que o jogo físico era benéfico à LDU porque eles estão fisicamente acostumados com a altitude. Então, tipo, é uma questão até um tanto quanto óbvia. E são por isso, tecnicamente inferiores também, né? Então, tipo. sim, tecnicamente e posso dizer taticamente também, porque eu acho que o De time fato, eles marcaram muito mal. Marcaram muito mal. Não, e não só isso, mas o time do Felipe Luiz é um time taticamente muito bom. Eu considero que seja. Então, tipo, eu acho que eles são taticamente, tecnicamente inferiores e fisicamente eles estavam numa condição que eles poderiam levar vantagem. Embora o time do Felipe Luiz seja um time que também tem uma capacidade física de pressão alta, etc., muito boa. Mas, enfim, mas não é a nossa principal característica. E eu acho que a gente insistiu nisso num jogo que mostrou que tinha espaço pra gente criar. E foi uma coisa que eu reclamei muito durante o jogo, assim, foi de, tipo, o Flamengo tá querendo acelerar as jogadas. O Flamengo tem que botar a bola no pé e trabalhar um pouco mais, porque tá tendo espaço. E se a gente ficar toda hora acelerando, é benéfico a eles, por 2 motivos. Porque a gente vai se cansar, a gente não vai aguentar fisicamente até o final do jogo. E de fato a gente sofre no final do jogo contra a LDU. E o outro motivo é que quando a gente tenta acelerar, é muito mais provável que tenha aquelas bolas que a gente fala, tipo assim, essa bola ele errou o passe por causa da altitude. Sabe? Que é aquele passe mais forte, que a bola vai mais rápido e o cara não consegue chegar. Se você está tentando acelerar o jogo, é muito mais provável que isso aconteça do que se você estiver tentando trabalhar a bola de pé em pé, com mais calma. Então, pra mim era um jogo muito claro, tipo, como o time deveria se portar, e o Felipe Luiz, eu acho que não mexeu muito nisso, assim, talvez no intervalo o time tenha voltado trabalhando um pouco mais a bola, assim, tal, mas acho que não mexeu tão forte. E o principal ele não se adaptou ao jogo, né, que foi, tipo, o Everton Araújo não está sendo necessário, assim, a marcação do Pulgar eu acho que seria bastante, junto com a do Gerson, poderia colocar um outro jogador mais ofensivo no lugar do Everton Araújo, no caso, né, recuando o Gerson. E, enfim, né, eu acho que falando assim dessa questão de recuar o Gerson, acho que você pode falar um pouquinho mais, né, Alex? Não, assim, eu só preciso pontuar que você falou questão física e eu acabei lembrando de uma questão que pra mim foi a mais gritante do jogo, assim, disparado mesmo. Eu tinha esquecido, eu lembrei quando você falou da fisicalidade, me ocorreu isso também. Cara, acho que foi um dos jogos que eu vi o Flamengo mais espaçado em muito tempo. O Flamengo não tinha proximidade nenhuma, era um jogo de bola esticada de um lado e bola esticada pro outro. É um jogo realmente muita transição e pouco controle. E assim, isso não favorece em nada, tipo, o Flamengo. Pois é. No contexto técnico do Flamengo, no contexto tático do Flamengo e no contexto físico daquele jogo especificamente. Nada favorecia esse tipo de jogo. Então eu não entendi porque a decisão não foi, tipo, tentar povoar mais o meio campo, aproximar mais os jogadores, circular aquela bola mais, inibir... Porque assim, eu tava até vendo uns comentários sobre questão de jogo de posição, zoando esse debate, né, que existe e tudo mais. E aí uma coisa que a gente vai falar sobre jogo de posição é que tem muito aquele balanço nu de um lado pro outro que busca que o teu ponta tenha uma oportunidade de 1 contra 1, e se ele não tiver, normalmente ele não vai tentar porque o técnico não quer que ele perca aquela bola. Então ele recua e arranja até ter uma chance de ter uma oportunidade de 1 contra 1. E o que isso acontece, né? É uma forma de ser um jogo mais pragmático, um jogo mais controlado, na ideia de não tomar riscos. E ter isso como tática não é necessariamente o que eu concordo. Mas pensando que é um jogo na altitude, um jogo com desfalques, um jogo... Por que não você controlar mais o jogo? Por que não você ter mais esse controle, ter mais essa bola?
rodar mais ela, impedir que seu time... Porque assim, ter a posse de bola virou... Antigamente, eu lembro quando era o Barcelona do Guardiola, era tipo assim, ter a bola é pra atacar, é sobre atacar e tal, e depois foi começando a se ver essa visão de, tipo, bem gradualmente, mas, tipo, é uma forma de se defender. É uma forma de se Uhum. defender. Ter a bola é uma forma de se defender. E por mais que eu não concorde 100% com isso, também é inegável que também é uma forma de se defender. Assim Uhum. como marcar pressão é uma forma de atacar. Né? Então, assim, as fases de jogo se integraram muito mais nesse aspecto também. Então, tipo assim, cara, por que não foi esse momento de, tipo... Porque assim, a gente não tomou tanto susto, de fato. Tomou alguns, mas não foram tantos. Mas por que Mais não pro final do jogo, quando o s- time já sentiu tava mais mais? cansado. Exatamente. Mas por que não controlar mais o jogo dessa forma, não fazer mais dessa forma? E aí ter, talvez, a oportunidade de, tipo, ter mais qualidade também, né? Porque aí, como você Sim. falou, a gente não tinha necessidade de ter o Everton Araújo, que é um cara que ele ajuda muito pouco criativamente falando. Você bota o Gerson como 8, que é onde eu acho que é o melhor futebol dele. Né? Ele, Uhum. o melhor Gerson que a gente viu é o da temporada passada, mas é porque é o Gerson mais maduro, não necessariamente porque é a melhor posição dele. E a gente viu ele jogando num outro jogo. Agora eu tô até na dúvida. Foi no final do jogo contra o Juventude, que ele também jogou de 8. Sim, contra o Juventude. Eu acho que ele, em algum momento contra o Vasco, ele jogou um pouquinho mais centralizado, mas ele não chegou a ficar de 8 mesmo, tá ligado? Mas Então, contra o Juventude, sim. Isso, perfeito. Então não tô tão errado assim. E aí a gente vê que ele, tipo, ele faz isso, ele tem um controle de jogo muito grande, ele tem uma visão de jogo, ele vê o jogo mais de frente, ele precisa estar menos de costas, mas ele também recebe de costas e domina muito bem aquela coisa. Você lembra aqueles confrontos dele em 2020 contra o Daniel Alves? Aquela porradaria franca deles dois? Aham. Pô, cara, aquilo ali pra mim é o auge, tipo, da posição do Gerson, sabe? Aquele cara que controla o meio campo dessa forma. Ele recebe de costas, mas vira de frente, vê o campo de frente, sem estar mais lateralizado, sem ser aquela coisa meio fora do bloco. Ele tá dentro do bloco, mas com uma visão, tipo, sem ser entre linhas, tá ligado? Eu gosto muito Sim. desse Gerson. Eu acho que o Gerson não rende tão bem perto da área, não rende tão bem de costas. O melhor dele não é ser finalizador nem cruzador. Então, tipo, eu não gosto quando o Gerson pega a bola na lateral da área, porque eu acho que ele não é o cara que cruza tão bem. Eu acho que quando ele vê o jogo de frente, eu concordo com o que aconteceu. Quando ele vê o jogo de frente, mano, é quando ele rende melhor. Ele E eu gera acho que volume, ele a não gente gera. precisava disso. Ele gera volume, né? Ele é uma coisa meio tipo. Essa é uma questão que eu tava vendo nas minhas discussões no Twitter muito interessante. Uma delas era falando que o Gerson mais avançado expõe o Gerson. E eu tendo Uhum, a concordar com isso. uhum, E a outra coisa era sobre que essa leitura de fazer o Gerson, o Everton Ribeiro do Felipe Luiz, mostra uma interpretação um pouco errada do que era o Everton Ribeiro e do que é o Gerson como jogador, sabe? E eu também concordo bastante com isso. E aí isso me leva a essa situação que vem sendo questionada, mas acho que eu vou entrar melhor depois. Mas que é por que, tipo, a gente tem um cara que é um meia pelo lado, se a gente quiser um meia pelo lado de fato. Ah, fisicamente ele é frágil, fisicamente não sei o quê. Mas por que a gente não tenta ele assim? Porque ele não entra faltando 20 minutos pra acabar o jogo. Que é o Matheus Gonçalves. Fisicamente ele é frágil, não tem toda uma série de questões. Mas não dá pra falar que ele tecnicamente não é bom, que ele não foi útil em algumas partidas que ele entrou. E que ele não poderia contribuir jogando 25 minutos, 30 minutos do jogo na altitude, sabe? Então, gera esse tipo de questões, eu quero entrar mais pra frente nos outros debates, mas assim, e eu acho que é isso. O Gerson também, nessa coisa de ser exposto, ele teve várias oportunidades que ele desperdiçou. Acho que atribuem pra essa coisa do Flamengo ter feito poucos gols nos últimos jogos, né? Depois de ter feito 8 gols numa semana, assim, 0 gols na seguinte. Porque, tipo, a uhum. gente tá vendo um cara que ele não tem como sua principal característica, nem, tipo, talvez não está dentro das suas top 5 características a finalização, a entrada no terceiro, no último terço, no terceiro terço, né? Tanto que Fazendo essa muitas função, né? vezes o Gerson opta por não finalizar, né? Tem muitas jogadas que só Sim. tipo, chuta, Gerson, chuta! E tipo, ele tenta achar alguém, ele tenta tocar. E assim, era um pouco. Eu fiquei curioso de qual essa discussão tá tendo no Twitter aí que falou. Se depois tu quiser falar um pouco em off ou em on, não sei qual, se faz sentido. Mas é um pouco o que a gente. Desde o ano passado a gente faz a comparação com o Everton Ribeiro de que, tipo, o Everton Ribeiro, não exatamente do Gerson ser um meia direito, como o Everton Ribeiro era, mas do Everton Ribeiro ser um cara que criava um volume de jogo, mas não criava um jogo tão agudo.
que é assim, nessa posição com o Arrascaeta, que tem menos volume, mas tem um jogo mais agudo, né? Então, o Gerson, tipo, ele é parecido com o Everton Ribeiro nesse sentido, que é, tipo, muitas vezes o Everton Ribeiro optava pela assistência, não pelo chute. O Gerson tem essa mesma característica. A finalização também não era um forte do Everton Ribeiro, como não é do Gerson. Isso quer dizer que o Everton Ribeiro ou que o Gerson não rendem pro Flamengo de maneira nenhuma, sabe? O Everton Ribeiro não rendia, ou que o Gerson hoje não rende de maneira nenhuma, sabe? Tem uma galera que quer dizer que, tipo, os números do Gerson, o Gerson não faz gol, não dá assistência, então ele não pode ser o craque do time. Tipo, eu acho que você tem que entender qual é a característica do jogador, o que aquele jogador vai te entregar. E eu acho que o Gerson não vai, mesmo que ele esteja jogando como meia-direita, eu acho que ele consegue jogar bem, embora não seja a melhor posição dele. Ele não vai te entregar gols e assistências todo jogo, assim, pode ser que entregue num momento ou outro, mas não é o principal dele. Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Até pra gente poder potencializar os jogadores, assim, como alternativa também. Eu acho que não só o Matheus Gonçalves, mas o próprio Luiz Araújo poderia entrar ali, que, tipo, é um cara que é um ponta, mas ele centraliza também alguns momentos do jogo, então ele consegue criar jogadas diferentes. Eu acho que ele entrou bem nesse jogo, embora ele também tenha perdido um gol, mas eu acho que ele seria uma opção de entrar ali pela direita e você recuar o Gerson pro meio de campo. Mas enfim, eu acho que no geral não foi uma noite boa, principalmente do Felipe, na minha opinião. E tipo, não é dizendo assim, demite o Felipe, ou, sabe, ou qualquer coisa do tipo, mas assim, eu acho que para um cara que, na minha visão, costuma acertar sempre nas substituições, tem uma taxa de acerto nas substituições muito boa, tem uma leitura de jogo muito boa, embora eu ainda acho que ele demora um pouquinho a mexer no time. Eu acho que foi um jogo em que ele foi abaixo, porque ele não conseguiu ajeitar os problemas do time, ele não conseguiu ter essa leitura, e na minha opinião ele tinha que ir por esse caminho que a gente falou, né, de maior controle do jogo, diminuir o número de transições, tentar manter mais a posse de bola, cansar a LDU no toque de bola, porque eu acho que era se preservar também fisicamente, não ia precisar sofrer tanto como sofreu no final, porque assim, o resultado de 0-0 não é ruim, mas a gente esteve perto de sair de lá com uma derrota também. Eles tiveram chances no final do jogo de matar o jogo nos acréscimos, né? E até acho que isso dá pra fazer a transição pro nosso próximo tópico, se você não quiser comentar nada sobre o que eu falei, assim, Alex. Eu só queria pontuar uma coisa, Então, que aí. a questão desse debate, ele vai entrar na pauta, ele está na pauta, só que é um pouquinho mais pra baixo. Não sei se vale a pena entrar agora ou não. Talvez sim, na real. Talvez sim, acho que talvez valha a pena trazer sim. Cara, assim, a questão, né, desse comentário acerca da escolha do Felipe com relação ao Matheus Gonçalves ou outras alternativas, tá virando um campo de batalha muito bizarro, assim, no Twitter, pelo menos. Pera. Você vai falar da torcida? É. Então vamos botar nossa vinheta, né? Perfeito. Puxa a vinheta. Vinheta breve, mas pode continuar, Alex. Desculpa. Não, perfeito, você tá certo. Eu esqueci que entrava a Vita aí nesse momento. Mas assim, uma questão que tá muito forte é a questão do como falar do Felipe Luiz, ou como tratar questões do Felipe Luiz. Claro que eu vejo que tem alguns personagens, são personagens mesmo, são perfis que compartilham certas ideias e eles fazem comentários muito superlativos, sabe? Eles sempre é aquela coisa meio tipo, a certeza de que o que eles estão falando é a verdade absoluta e tal. Superlativo mesmo. E por mais que sejam superlativos que de forma geral eu até concorde, porque estão mais alinhados com o que eu penso de algumas questões de futebol, claro que eu sei que isso não é bom, mas eu tenho o discernimento de, né, levar a sério e de não levar a sério. E eu entendo que isso influencia pessoas que não necessariamente vão ter esse discernimento a meio que ir fazer críticas e pedir talvez a cabeça do Felipe Luiz indo nessa vibe. Mas a prática que eu entendo é que, tipo, o Felipe Luiz precisa ser criticado, porque todos merecem ser criticados. Muita gente vai criticar o Gerson porque ele perde gol, muita gente critica o Arrascaeta por conta do físico dele, o Juninho porque não sei o quê, porque ele é do Karabag, o Pedro porque não voltou fazendo gol pra caramba. Eu falei Karabag, eu falei o nome do time, tá ligado? Eu não falei. Não, mas eu achei muito engraçado, tipo, o motivo da crítica, né? Mas é porque tem a torcida que quer o luxo, né? Que é a grife e tal. E o cara não só essa camisa pesa também, né? Eu acho que até uma crítica válida aí, mas é que eu achei engraçado, tipo,
dentro dos outros motivos. Tipo, ele veio do cara base, tá ligado? Mas enfim, continua. O Pedro, porque o Pedro não é, tá ligado? Ele não carrega esses bagre todo. Enfim, tem uma série de. Todo mundo é criticado, mas aí quando começam a falar, tipo, o Felipe não bota o Matheus Gonçalves, o Felipe não gosta da base. Virou até um meme, né? Que eu até mandei pra você assim. O Felipe não gosta da juventude e tal. Despreza a juventude. Aí vai lá, isso foi antes do jogo contra o Juventude, e falaram assim: vamos ver depois do jogo contra o Juventude. Aí, tipo, vai o jogo contra o Juventude e o Flamengo amassa os caras. E dá razão pro cara que comentou isso, né? Dá razão. O Felipe despreza o Juventude. E a Juventude. Mas assim, mas tem um tom real aí, né? A gente vê uma desvalorização. Até teve essa semana a notícia de que, tipo, o Vitor Hugo nem voltou, mas tipo, deve voltar. E já tem notícia de que, tipo, o Felipe não vê a utilização pro garoto. Tipo, cara, tudo bem, ele não provou nada pra ninguém, mas, pô, ele nem voltou e, tipo, já sabe que ele não vai contar com o jogador. Tipo, nem treinou o cara e já sabe que não vai. Isso parece muito menos sobre a característica do jogador, o estilo dele, mais com o fato de que ele é um jovem e ele não tá a fim de trabalhar com jovem. Ele pode estar acompanhando, o cara tá emprestado, tem scout, ele tem um alinhamento com o Bolsa, e eu já acho que eu discordo um pouco. Não, mas olha de só, que- mas você concorda comigo que ele deveria, tipo, eu pelo menos, eu acho que ele deveria vir, treinar uma semana, 2 semanas, tá lá no elenco, pô, não, realmente não virou, sabe? Falar que ele pode Não, ser acho negociado é que uma coisa, mas, tipo, falar que não conta com ele já, acho que pode acontecer, mas, tipo, ao mesmo tempo não é como se ele também não conhecesse o Vitor Hugo, tá ligado? Eu entendo o que você tá dizendo. Eu acho que é válido, acho que poderia ser dessa forma, mas eu também não acho que seria, tipo, nada tão extremo não acontecer assim também. eles tá já ligado? jogaram juntos, isso é um fato. Ele tem como conhecer o Vitor Hugo e saber o que o Vitor Hugo faz no treino pra ele ser metido. Mas ele agora é técnico, eu acho que como técnico ele tem essa Sim. questão. Só que isso se soma ao fato de que Uhum. o Wallace Ian jogou bem no estadual, cadê? Matheus Gonçalves jogou bem no estadual, cadê? Sabe? Então, tipo assim, eu acho que é válido virar pra ele e falar, pô, Sim. você não usa base. E, tipo, jogadores com características que o Flamengo tem necessidade. Porque se não joga ele, acaba entrando um Everton Araújo que, né, produz pouco ofensivamente, e quando o Flamengo precisa de produção ofensiva, ele ainda tá lá. O Michel não jogando nada, um Cebolinha não jogando nada. E, assim, por que não pode ter esses caras entrando mais? Porque, assim, vai queimar o jogador da base, vai entrar em jogo difícil. Aí você vai seguir botando o jogador que você sabe que não vai te entregar tecnicamente que você precisa, no Cebolinha, no Michel. O Everton Araújo, eu acho que é o que a gente falou, né? Tipo, no papel até era uma boa ideia colocar o Everton Araújo, porque a gente talvez não imaginasse que a LDU ia vir Ele é bom pra começo de jogo. da forma que No veio. mistério, né? Mas, tipo assim, quando você vê que a LDU, que você tá tendo controle do jogo, acho que você podia abrir mão. Talvez os títulos tenham, tipo, considerado um pouco isso, assim, de que o empate não era um resultado tão ruim, sabe? Essa coisa um pouco mais de negociar o jogo. E, tipo, eu não quero botar alguém mais ofensivo e acabar cedendo, sabe? Na marcação, acabar tomando um gol no contra-ataque e acabar saindo com a derrota. Era algo a se considerar, mas de fato eu acho que não era pra ter mantido o Everton Araújo. Assim, eu acho que no intervalo já dava pra ter tirado ele. Não porque assim, ele jogou muito mal, mas porque eu não acho que era o que o jogo pedia, sabe? Sim. Mas eu acho que o próprio Wallace, assim, pra mim, de todos esses que você citou da base, foi quem teve um melhor início de temporada. Muito, muito bom mesmo o início de temporada dele. Eu acho que ele poderia ser mais utilizado, sim. Acho que seria um bom nome. Porque é um cara mais agudo, mais ofensivo, que poderia render no ataque, de forma que talvez os jogadores do time titular não estão rendendo. O próprio Cebolinha se citou e, cara, eu tô cansado de ver o Cebolinha tentar a mesma jogada toda vez que ele pega na bola, sabe? É uma coisa que, tipo, eu real não aguento mais. Porque parece que é só isso, ele só corta pro meio e chuta. Corta pro meio e chuta. Corta pro meio e chuta. Ele pode pegar a bola em qualquer lugar do campo que ele tenta fazer isso. É meio bizarro. Teve uma. Foi contra o Vasco? Não me lembro agora. Teve uma bola que ele jogou, tipo, no meio de campo e deu um chutão, sei lá. Foi até engraçado, assim, porque de fato foi, tipo, mano, qualquer lugar que você pegar a bola, você vai fazer isso, tá ligado? Corta pro meio e chuta. Não, Sei e lá. assim, eu acrescento que o Cebolinha, a fase dele é tão ruim que ele teve uma bola que, cara, ele tava sozinho, ele não conseguiu dominar. Assim, foi meio assustador, inclusive. Sim. Isso aí até poderia se atribuir à questão do tempo de bola, altitude e tal, mas a fase é ruim, então não ajuda, tá ligado? E uma outra coisa, disso que você falou, Guilherme, com relação a pega na ponta e corta pro meio e chuta.
Cara, não é nem como se ele estivesse pegando a bola, conduzindo pro meio e tentando se associar. É só ele tentando fazer uma jogada que ele não tem condição de fazer e tocando a bola pra trás. Ou chutando muito mal. No geral acho que ele chuta pra fora, chuta na zaga, ou então perde a bola, tá ligado? Corta pro meio e alguém tira a bola dele. Mas, não rende pro time, sabe? É uma jogada que ele é boa dele ter? Mas é uma jogada que é boa dele fazer toda vez que ele pega na bola? Não, tá ligado? Você não tá produzindo pro time, você só tá tentando fazer o seu gol individualmente. Então, isso é uma coisa recorrente, assim, no Cebolinha, no Flamengo. É um jogador que a gente esperava muito mais, né? Que ele rendesse muito mais no Flamengo. Eu não do que sei ele se eu rendeu até agora. esperava muito mais dele não, sabe? Não, quando ele veio, pô. Não, eu nunca fui muito fã dele, pra ser honesto Não. com você, Guilherme. Mas eu acho que ele já jogou mais bola do que ele jogou Não, aqui, tá isso ligado? com certeza, mas nunca me inspirou muito, porque ele já veio pra cá um pouco mais velho, foi caro. Eu acho que, tipo, se você vai contratar um cara de 26 anos, chegando aqui com 26 anos, eu acho que ele tem que ser tecnicamente muito mais versátil. E aí, até aquela teoria que eu te falei, né? Teoria não, aquela previsão que eu te falei, que eu acho que não preciso abrir aqui no podcast pra não expor. Com certeza não. Porque, enfim, porque aí, Porque é tipo, viagem. porque quando acontecer, vão falar assim, o Alex, ele troca figurinha com o Boto, com o Felipe Luiz, acho que a gente não precisa entrar nesse negócio. Mas assim, Entendi. mas aí, até trazendo essa questão da característica do Cebolinha, a característica do próprio Michel, cara, e pensando, né, nesses debates, nessas notícias que falam Flamengo que é ponta com outra característica e tal, eu acho que o Flamengo tá atrás de jogador que talvez mesmo que seja ponta e não seja um meia pelo lado, que tenha repertório, cara. Porque eu acho que falta repertório aos pontos do Flamengo. Sim. Porque é uma coisa que o Plata tem. O Plata, eu acho que uma coisa que não dá pra dizer do Plata é que ele é o Plata previsível. O próprio BH, mano. O próprio BH eu acho que é um O Luiz grande Araújo, ele é diferencial mais dele. previsível quando ele tá na direita. Por isso que até muita gente fala que, tipo, dele jogando em outros lugares e tal, que ele se torna menos previsível. Mas, tipo, o Michel e o Cebolinha são muito previsíveis, cara. O Luiz Araújo ele chuta de fora, ele tenta jogar individual, então acho que ele ainda faz coisas diferentes. O Michel, pra mim, o principal problema dele, desde que ele voltou pro Flamengo, acho que antes já era, mas assim, pra mim é gritante que o principal problema do Michel é a tomada de decisão. Ele tem uma jogada que ele tá sozinho pra driblar, ele tenta tocar. Ele tem uma jogada que tem um cara livre, ele tenta chutar, sabe? Tipo, ele sempre toma a decisão errada, uma coisa impressionante, assim. Ele tem muita vontade, ele ajuda na marcação, tem outras valências dele ali, mas tipo, a tomada de decisão dele é muito ruim, mano. Eu acho que, tipo, eu esperaria mais da tomada de decisão do Michel, assim. Mas, assim, ainda acho que o Michel talvez esteja entregando um pouquinho mais que Cebolinha, eu não sei, mano. Tá difícil essa comparação. Nossa, tá muito difícil, Guilherme. Tá muito difícil. Mas assim, voltando ao tópico de criticar o Felipe Luiz, né? Que essa coisa de que você falou, né? De que tem uma galera que acha que a gente não pode criticar, uma galera que a gente que talvez esteja pedindo a cabeça, também não tem necessidade. Eu acabei de perceber que a gente não colocou a vinheta do Gerson, quando começou a falar dos jogos, tá tudo confuso esse episódio em relação às vinhetas, mas tudo bem. Mas, assim, uma crítica que eu acho que dá pra ser feita também, e que diz respeito a essa questão de, tipo, uma posse de bola um pouco insossa ali, mas eu acho que uma crítica que vai ao Felipe Luiz, mas também vai a esse elenco do Flamengo tão vitorioso, porque me parece que é uma coisa que aconteceu com vários técnicos, mas eu acho que é importante apontar nesse início de temporada do Felipe Luiz, é uma diferença que a gente tem tido entre desempenho e resultado, e como a gente consegue se impor. Porque eu acho que tem mais de um tópico nisso, assim, que a primeira coisa na minha visão, eu acho que a gente teve uma variação de resultados nesse início de temporada. E eu não tô contando Carioca, eu conto com pré-temporada, no início de temporada, ou seja, a partir de Flamengo e Inter 1-1 no Maracanã, que começou o brasileiro. Eu acho que a gente teve mais variação de resultado do que de desempenho. Eu acho que a gente não teve jogos em que a gente jogou, tipo, excepcionalmente bem, e nem jogos em que a gente jogou excepcionalmente mal, na minha visão. A gente teve um desempenho dentro dos jogos relativamente regular, com jogos um pouco piores e jogos melhores, mas assim, relativamente regular. Mas a gente tem um resultado que é um 6-0 no Juventude, um 2-0 no Grêmio dominante. A gente tem empates contra Vasco, LDU, a gente perde pro Central Córdoba em casa. Então a gente tem muito mais dificuldade em ter uma constância nos resultados nesse início de temporada do que no desempenho. E aí eu pego, tipo, como exemplo, para fazer uma comparação, o início de temporada do Palmeiras. Que o Palmeiras, na minha opinião, teve jogos até, alguns deles, mais difíceis, principalmente no Brasileiro. Acho que o início de Brasileiro, a tabela de início do Brasileiro do Palmeiras foi mais difícil que a nossa. E o Palmeiras está numa sequência de 7 vitórias seguidas,
sendo que eles só empataram um jogo, então eles têm, tipo, eles não têm derrota ainda na temporada. E era um time que estava extremamente criticado na pré-temporada, né? Durante o estadual, etc. Perdeu a final pro Corinthians, não sei o quê. Mas eu não sei, eu não acompanho os jogos do Palmeiras, não posso dizer se eles estão jogando bem ou mal, mas o que eu sei é que o Palmeiras tem conseguido se impor em relação a resultado, independente se tá. Isso o Palmeiras tem feito nos últimos anos, e esse elenco do Flamengo tem dificuldade de fazer. A gente se impõe dentro de campo, mas não consegue garantir o resultado. E o Palmeiras, nessa sequência de 7 vitórias, só para concluir assim esse raciocínio, Alex, ele tem 6 vitórias por apenas um gol de diferença. Ele só tem um jogo que foi uma vitória por 2 gols de diferença. Então é um time que você vê que ele ganha no detalhe, sabe? Eles estão ganhando todos os jogos, mas eles estão ganhando por pouco. Eles estão ganhando ali, tipo, sabe, no mínimo possível. É um gol de diferença, praticamente todo o jogo. Só contra o Corinthians que eles fizeram 2-0. Acho que estava um pouco engasgado, final do Paulista e tal. Então, entendo que foi um contexto um pouco diferente ali do clássico. Mas eu não estou analisando o desempenho do Palmeiras, porque eu não acho que eu tenho as ferramentas para analisar isso, porque eu não acompanho. Mas eu vejo bem claro que, tipo, sendo o Flamengo e o Palmeiras os dois principais times do país, que a gente considera como favoritos em todas as competições, o Flamengo tem tido muito mais dificuldade em se impor, em questão de resultados. E a gente tem jogos em que a gente consegue fazer resultados muito mais expressivos do que o Palmeiras entrega, e depois tem jogos em que a gente não consegue fazer um resultado bom. E eu acho que o desempenho não tem tido essa variação toda. O resultado tem tido muito mais. Algo acho que é importante de comentar, assim. A gente precisa conseguir impor esse resultado um pouco mais, né? Porque a gente vai lá contra a LDU, a gente tem espaço. O empate é ruim? Não é. Mas a gente precisava conseguir se impor e ganhar o jogo por 1-0, numa última bola, no final, um pênalti, um escanteio, o gol do zagueiro, sabe? Uma coisa assim, tipo... Não foi a noite mais inspirada, mas a gente ganhou, Vitória de sabe? campeão. Acho que falta isso um pouco. Falta isso, eu acho, também. E acho que é um problema do elenco, no geral, mas é um problema bem claro desse início de temporada do time do Felipe Luiz. Não sei se você quer comentar alguma coisa Cara, sobre esse tópico especificamente. eu acho que pesa muito essa questão que. Eu acho que. Cara, é muito, muito engraçado, né? Porque eu tô tentando pensar assim. Nos nossos anos vitoriosos, tipo, a gente sempre foi dependente de 2 ou 3 caras serem muito decisivos, né? Uhum. E então, tipo assim, nunca foi como se o Flamengo fosse um time super equilibrado, onde, tipo, tem gol em todo mundo, né? Então, tipo, vai ter muito gol do nada vindo assim, tipo, do lateral, do primeiro volante. Não é Uhum. muito assim. Costuma ser, tipo, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Aí, tipo, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e Arrascaeta, sabe? Sempre uma coisa meio assim. E, tipo, o resto é Uhum. meio coadjuvante disso. Uhum. Me questiono se talvez seja o peso de, tipo, não estarmos consistentemente, né? Porque lesões e tudo mais, retorno de lesões, que a gente não consegue ter, tipo, um trio pra ser esse decisivo pra gente, que a gente vai ver no momento o Bruno Henrique salva um pouco a gente, o Arrascaeta salva um pouco a gente, o Pedro até agora não salvou a gente em momento algum, ele contribuiu com gols, mas não foram gols, tipo, que deram Mas a também acho que vitória. nem daria pra cobrar ainda isso Não, dele não também, dá, né? mas eu não tô falando que precisa cobrar, eu tô apontando assim, não Sim, sim. aconteceu esse momento. Então, Uhum. assim, eu fico pensando que se talvez não seja esse o ponto, sabe? A gente tá. Porque a gente sempre foi dependente disso, porque a gente sempre foi dependente de um brilho individual, porque o nosso time, ele é muito. O coletivo faz o individual brilhar, enquanto, por exemplo, no Palmeiras é o coletivo pelo coletivo. Sim, faz sentido. Então, acho que tá faltando um momento onde, tipo, chegam. Os jogadores têm as características técnicas, né? A boa finalização, o bom passe no último terço, o bom capacidade de tomar decisão. A boa, no caso, capacidade de tomar boa Aham. decisão no final e tal. Eles não conseguiram estar todos juntos ao mesmo tempo em campo ainda. E talvez isso pese. E aí entra a questão que a gente muitas vezes elogia, mas que inevitavelmente também tem seu lado negativo, que é a gestão de elenco do Felipe, né? Porque na minha opinião, ele tem feito muito bem. Eu sei que muita gente é crítica a isso, mas na minha opinião, ele tem feito muito bem isso. Mas ao mesmo tempo, você perde um pouco de entrosamento, porque você não tem um time titular fixo, né? A gente tem variado jogadores todos os jogos, inevitavelmente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é uma coisa um pouco mais longeva do que só o trabalho do Felipe. Tanto que você fala assim, os nossos times campeões sempre teve esses jogadores decisivos. Mas pra mim também é sempre uma característica das versões vitoriosas desse elenco do Flamengo nos últimos anos, que a gente é muito dominante quando a gente é dominante.
que quando a gente tá mal, às vezes a gente não consegue se impor, sabe? Quando a gente não tá tão bem, a gente não consegue se impor. Mas quando a gente tá bem, a gente tá muito bem. E eu acho que, por exemplo, o time do Palmeiras não me parece ter tanta essa variação. Quando eles estão bem, eles não estão tão bem assim. E quando eles estão mal, eles não estão tão mal assim, sabe? Tipo, me parece, eles jogam mais no meio tempo. Talvez seja só uma impressão minha de alguém que não é torcedor do Palmeiras, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me parece bem claro que tipo, eles conseguem ganhar jogos em que eles não estão bem, em noites que não estão inspiradas, jogando mal, etc., com uma facilidade um pouco maior do que a gente. Tanto que os jogos que a gente tem resultados adversos esse ano é tipo 1-1 contra o Inter, 0-0 contra o Vasco, 0-0 contra a LDU. Eu acho que todos esses jogos era questão de tipo assim, fazer um golzinho sofrido. A gente controlou todos esses jogos. Todos esses jogos a gente controlou. Até a derrota contra o Central Córdoba a gente controlou, mas eu acho que não foi tão no detalhe assim a derrota. É um resultado mais claro. Mas os outros jogos a gente controlou, sabe? E ter esse golzinho que salva, que transforma um empate em vitória, faltou um pouquinho. Até teve um momento no início da Copa América, com o time do Tite ano passado, em que a gente estava tendo isso, sabe? De, tipo, parece que até quando tá errado, tá dando certo. Só que a gente esperava que o time crescesse depois, né? E aí acabou a Copa América e o sonho foi indo pelo ralo. Então acho que é uma coisa que é interessante de se pensar em relação a esse time do Felipe Luiz também. Mas não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, a gente pode ir pro próximo tópico, Alex. Só finalizando isso, eu acho que aí acaba entrando nesse local onde o Felipe, como esse técnico que a gente, né, espera muito e vê que ele já produziu muito, já fez o time jogar muito, talvez mostrar um pouco mais de sensibilidade em algumas questões. E aí vem outras discussões dizendo que o Felipe ele é teimoso, que todo técnico do Flamengo nos últimos anos é teimoso. Eu quero acreditar que não, cara. Eu quero acreditar que o Felipe vai olhar pra isso tudo e vai repensar algumas coisas, sabe? Porque, tipo... E não que precisa repensar coisa pra cacete, não. É só, tipo... Pô... Sim, o time não vem jogando mal. Essa é uma questão que a gente tá falando, né? São ajustes, né? Tipo... Ajustes, justamente. Enfim. E é isso, cara. E assim, sobre o jogo do... O jogo da LDU, cara, eu tenho dificuldade de pontuar quem foi o melhor em campo, vou ser sincero pra você. Mas isso vem depois. Sim, eu também, foi uma coisa que eu pensei sobre. Eu acho que eu tenho meu voto pro Malvadão, mas isso vem depois, de fato. Mas assim, a gente não só tem tido dificuldade de se impor no resultado, mas a gente tem tido dificuldade nos jogos grandes e também nos jogos fora de casa. Se pegar assim, a gente jogou fora contra o Deportivo Táchira, não foi um jogo tão bom. Contra o Bahia também foi um jogo que a gente sofreu. E agora contra a LDU, contra o Vasco, o mando de campo era deles, então você pode contar como jogo fora, mas foi no Maracanã, então entendo quem considera que foi jogo em casa também. O único jogo que a gente jogou, tipo, dominou fora foi contra o Grêmio. Foi um jogo bem, bem dominante. Talvez a melhor atuação, assim, não sei, ou contra o Grêmio ou contra o Juventude, assim, as duas melhores atuações dessa temporada, de fato. E ao mesmo tempo, os jogos grandes, os jogos difíceis, a gente tem sofrido, porque... E aí eu vou fazer de novo a comparação com o Palmeiras, assim, só pra passar por esse ponto rapidinho, assim, no Brasileiro a gente pegou Inter, Vitória, Grêmio, Juventude e Vasco. E nesses jogos a gente tem 2 empates e 3 vitórias. Não é uma campanha horrível, é uma campanha boa, mas ao mesmo tempo, se você pegar, quando teve clássico e quando teve um confronto direto, que foi contra o Inter e contra o Vasco, a gente empatou. E quando teve jogos contra times que não jogam muito campeonato que a gente, que são Grêmio, Vitória e Juventude, a gente conseguiu se impor e ganhar. Por exemplo, a campanha do Palmeiras. Eles jogam contra o Botafogo, isso no Brasileirão. Aí jogam contra o Sport fora. Eles jogam contra o Corinthians, que é clássico. Eles jogam contra o Inter, que é confronto direto, contra o Fortaleza, que é confronto direto. Então eles já tiveram, tipo, 3 confrontos diretos, um clássico, e eles só tiveram um jogo desses mais fáceis, vamos dizer assim. Eles conseguiram ganhar o jogo mais fácil, mas eles ganharam 2 confrontos diretos fora de casa. E jogaram fora contra Inter e Fortaleza e ganharam. A gente empatou em casa contra o Inter. E o clássico eles ganharam também contra o Corinthians. O único empate deles foi contra o Botafogo na primeira rodada. Acho que foi a transição ainda da pré-temporada para o início da temporada. Até vi dizer que o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras esse jogo e tal, na época. Mas é isso, assim. A gente teve um carioca onde a gente conseguiu se impor muito contra times mais fracos, assim, majoritariamente. Tem os clássicos, mas a maior parte do carioca são times muito mais fracos que o Flamengo. E a gente começa a temporada e a gente está tendo dificuldade contra os confrontos mais pegados, assim, na Libertadores e os confrontos mais difíceis do Brasileiro. A gente não tem conseguido se impor, especialmente em relação ao resultado, né, que era o que a gente estava trazendo. O desempenho a gente até tem tido em algum grau dentro de campo, com suas dificuldades, falhas defensivas bobas, poucas finalizações em alguns momentos,
falta de eficácia nas finalizações, eficiência nas finalizações, etc. Tem seus problemas, mas a gente tem conseguido se impor dentro do campo, mas não no resultado, né? E principalmente nesses jogos mais duros da temporada, né? Pois é, cara. É assim, mas, mas aí eu acho que, tipo, isso afeta. Não é correlacionado, mas parando pra pensar assim, né? Nesses últimos jogos do Flamengo na Libertadores, a gente para pra pensar, né? Foram um empate e uma derrota. Por Uhum. sinal, vamos falar, porque até também tá na chamada. O Central Córdoba, cara, achei que ele seria talvez Surpreendeu, né? até o mais fraco do time. Claro, é um time argentino ou um venezuelano. Quem é o mais fraco? Talvez o mais óbvio fosse pensar no venezuelano, mas tipo, o Tati não tinha um clube bem maior do que o Córdoba é dentro do seu próprio país, né? Então, tinha uma expectativa de que provavelmente o Córdoba fosse mais fraco, e assim, ele tá liderando o grupo. O Flamengo tá em terceiro no momento. Claro que tem totais condições de, tipo, se classificar, né? Se ganhar todos os seus jogos. É, e é possível que consiga até ficar em primeiro ainda. Mas assim, os outros brasileiros também não estão lá super bem, né? Não tá sendo mais esse domínio que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, pelo menos nos títulos, né? Que isso foi muito evidente. Claro que muito da questão financeira, né? A diferença financeira dos clubes brasileiros para o resto da América do Sul. Diferença de moeda, mas diferença da saúde do país, né? Financeiramente falando, que se mantém a diferença, né, nesse aspecto, mas assim, no campo não tá tão incrível, não. Fala aí, Guilherme. Eu tava até pegando os números aqui, mas se a gente pegar os jogos dessa semana de Sul-Americana e de Libertadores, cara, os times brasileiros eles tiveram na Libertadores 3 vitórias, ok? Só que 3 empates e uma derrota. E na Sul-Americana, 4 empates, 2 derrotas e só uma vitória. Só o Corinthians ganhou pela Sul-Americana nesse meio de semana. Então, de fato, é uma questão, assim, o futebol brasileiro está deixando de conseguir se impor, o futebol sul-americano está reagindo ao que tem sido esses quase 10 anos já de predomínio brasileiro no futebol sul-americano, ou a gente teve uma situação atípica, assim, porque também pode ser só isso, sabe, foi uma semana atípica, os times não tiveram os resultados que esperavam e tal, mas de fato, eu acho que é algo que tem sido geral, quem não tem sofrido é o Palmeiras, que de novo tem sido a exceção, assim, né, no que eu falei, eles ganharam jogos por um gol de diferença, mas eles ganharam todos os jogos. É aquilo, tipo, sofre, mas ganha, né? Então, eles ganharam contra o Bolívar lá, na altitude de 3 mil metros. Então, tipo, é um jogo difícil. Eles conseguiram fazer 3 gols lá. Então, tipo, 3-2 o jogo. Mas, enfim, né? Eu acho que é um sintoma. Não dá pra analisar o que esse sintoma quer dizer. Eu acho que seria a forma que eu colocaria. Eu concordo. Se isso aponta para um fim do predomínio, ou se isso foi uma coisa atípica, se os outros times é que estão melhorando, se o futebol brasileiro que está piorando. Acho que é difícil falar nesse momento, mas parece que é um sintoma que pode ser analisado, pode ser confirmado, ou pode ser também refutado, né, daqui para frente. Mas acho que é importante pontuar que existiu essa dificuldade dos times brasileiros nesse momento. Também é fase de grupos ainda, então a gente entende que às vezes os times crescem mais ao longo do mata-mata, os times brasileiros, né, porque aí ficam os melhores e eles conseguem se impor. Então pode ser também algo nesse sentido. E é o que você falou, a gente ainda consegue correr atrás do nosso grupo. A gente está numa posição para ficar em segundo. Basta ganhar os nossos jogos, que a gente já é no mínimo segundo. E a gente tem que torcer por um tropeço do Córdoba para talvez ser primeiro. Seria muito ruim ser segundo. A gente vem apontando isso, né? Nos últimos anos, o Flamengo foi segundo do grupo, nos últimos 2 anos, e foi eliminado em jogos em que teve que decidir fora de casa por conta da sua campanha. E já tem times com campanhas que apontam que vão ser melhores que a nossa, então possíveis dificuldades também no mata-mata, mas ser segundo seria o pior, né? Nas oitavas, decidir fora, enfim, eu acho que a gente tem que torcer muito para a LDU ganhar do Central Córdoba no jogo que eles vão fazer, porque aí a gente ganhando os nossos jogos, a gente consegue ser primeiro ainda, mas com uma campanha ainda não tão boa, 13 pontos, provavelmente vai ter outros times com campanhas melhores, certamente o Palmeiras vai, mas assim, outros times como São Paulo, como Universidade del Chile, Bahia, estão apontando para campanhas melhores do que a nossa também, né, nessa fase de grupos. Não, assim, eu acho que uma coisa que me ocorreu enquanto a gente falava era muito a ideia de que agora, pra pensar nesse contexto, né, do futebol brasileiro e tal, é esperar a fase de grupos acabar. Eu Sim. acho que é o único momento assim.
E aí, né, já mudando de assunto, é uma coisa que acho que a gente não precisa se estender muito, Guilherme, mas precisa ser Uhum. pontuado, porque aqui a gente também tem um espaço amostral maior, porque já são coisas que acontecem há anos, de forma geral, e que a gente está vendo também acontecendo já com alguns jogos já no mando do Flamengo, é a questão dos ingressos, cara. A gente falou sobre os jogos que você não consegue assistir, né? Você esconde jogos numa Amazon da vida. Tem a direção do Flamengo e outros times também, mas vamos falar do Flamengo nesse contexto. é, Tem feito questão de fazer um apagamento desses jogos também na rodada, né? Deixando realmente deliberadamente setores vazios. E aconteceu que o próprio Vasco, que mandou o jogo no Maracanã, né, ele optou por seguir a cartilha do Flamengo, onde, tipo, preços não são favoráveis, não vende certos ingressos e fecha setores inteiros para poder poupar dinheiro. E assim, uma notícia muito doida, não sei se você viu isso, Guilherme, eu imagino que não, é que tem setor que não tá vendendo meia. A Norte parece que não tá vendendo mais meia, tá ligado? Ah, Só tá é? inteira. Não tinha visto isso não. Aquele João Holanda, né, um querido da Flá TT, tava postando isso, que tipo, o ingresso tá tipo a R$ 100, R$ 80, assim, tipo, mas não tem meia. Você não paga meia, tá ligado? Você só paga inteira, na Norte. O que Bizarro, é hein? mais um ataque claro e bizarro à tradição e cultura de torcida, né, do Flamengo no Maracanã. Mas assim, não é só Flamengo, e isso torna pior, porque antes a gente reclamava e pedia pra diretoria se posicionar e tal, e agora a gente vê que a diretoria não se posiciona tanto que faz certas coisas, mas é que sempre a gente via, né, tipo, jogos onde o Flamengo vai visitar adversários que não costuma frequentar. O que que acontecia? Tanto os times que vinham da Série B e já iam voltar, aqueles times mais ioiô, ou jogos na Copa do Brasil, a torcida do Flamengo é cobrada valores ridículos no setor de visitante, porque é a oportunidade desses times de, tipo, de fazer uma renda com a torcida do Flamengo, porque eles não têm torcida suficiente, ou porque eles só querem, tipo, ser os mais agradáveis possíveis, e o Flamengo nunca retribuiu, e também nunca teve um grande histórico de se posicionar, tipo, lutando pelo direito do seu torcedor de ter um ingresso equivalente ao resto do ingresso da precificação do estádio, né? Então, se a média de valor do ingresso, tipo, sei lá, contra o Botafogo da Paraíba, que é um caso desses, que é o próximo jogo que o Flamengo vai ter de meio de semana, é R$ 80, eles estão cobrando R$ 350 do Flamengo. Cara, você tá dando um exemplo ou os valores são esses, de fato, só pra eu saber? O ingresso médio do Botafogo da Paraíba eu não sei, mas tenho quase certeza que é 350 que eles estão cobrando a torcida do Flamengo. É um absurdo, né? Até porque você muitas vezes tá cobrando isso de torcedores que vão ter, tipo, essa oportunidade de ver o Flamengo, sabe? Sim, Não vai ser toda hora, sabe? Não. É explorar quem você sabe que muitas vezes vai fazer um esforço a mais pra pagar isso, mesmo que, tipo, talvez na conta, né, do quanto a pessoa ganha, do quanto ela gasta, isso não fosse possível, tá ligado? Mas a pessoa muitas vezes vai fazer esse esforço porque é a chance que tem de ver o time, né? E é um absurdo você querer explorar justamente nessa situação, né? sim. Mas É lamentável, na real. no geral é bizarra essa precificação que tem acontecido como um todo. Eu vi até aqui no Seleção Sport TV teve esse debate. Eles estavam falando como a média do futebol brasileiro tem sido, assim, pro que é historicamente a média do futebol brasileiro até tem sido boa, mas o quanto que os estádios não lotam, sabe? O quanto que os estádios operam abaixo das suas capacidades. Porque os ingressos são caros, e assim, tem sido uma coisa geral, assim, que tem sido feita pela maioria dos times, não vou dizer todos, porque eu acho que eu seria injusto com algum time que não faça isso, mas com a maioria dos times isso tem acontecido. Eu acho que, principalmente no nosso caso, com o Flamengo, a gente tem que cobrar, né? Tem que pontuar que não pode ser assim. A gente entrou mais nesse debate até no episódio passado, quem quiser também conferir um pouquinho, que a gente debateu sobre a questão dos ingressos, dos valores, o que isso representa. Eu acho também a gente teve um debate importante, não quero ser muito repetitivo, mas é bizarro que a gente esteja nessa situação e que não tenha nenhuma perspectiva de mudança disso, né? Mas. Só pra dizer, Guilherme, Fala aí. o jogo Botafogo da Paraíba e Flamengo, ele vai acontecer. Meu Deus. Ele vai acontecer no Castelão. E aí, olha a disparidade dos valores de ingresso, né? São uma carga total de 40 mil ingressos, sendo
disponíveis pro jogo, né? O ingresso mais barato pra esse jogo, eu falei um valor que ele não é real, tá? Eu falei um valor de média de R$ 80, não é. O valor mais baixo de ingresso desse jogo é R$ 190, Que isso. que é um valor bizarro. Mas aqui talvez aqui seja talvez o lugar onde bate a meia entrada, né? Que é abaixo desse daqui. Mas, cara, sabe qual é o valor mais alto? Hum. R$ 960. Nossa. Mas assim, eu acho que ainda me pega mais o valor mais baixo, 60 90. Porque o valor mais alto, muitas vezes você tem uma galera que quer um luxo extra, quer não sei o que, mas o valor mais baixo não pode ser quase R$ 200. Não, mas o O valor problema mais... é pensar que, infelizmente, a torcida do Flamengo provavelmente vai estar mais perto do outro lado Sim, do valor. sim. Mas assim, indo numa outra coisa que é muito diferente o tom, mas eu acho que é o que faz mais sentido a gente prosseguir depois disso, que é uma outra notícia também, né? Que o Flamengo, essa semana, foi tricampeão continental no basquete. O Flá Basquete conquistou contra a equipe do Boca Juniors, a Champions League das Américas. Então o Flamengo se torna um time que é tricampeão continental, tanto no futebol quanto no basquete. Então assim, foi uma notícia boa assim, da semana que a gente pode trazer e até talvez ajude um pouquinho na nota da semana que a gente precisa dar, Alex, porque não é uma semana que tem uma perspectiva de notas muito boas, e a gente faz isso e depois a gente define o nosso malvadão também, pra gente já fazer o pré-jogo e finalizar. Mas, Vamos lá. de fato, mais uma notícia, assim, galera. Parabéns pra galera do Flá Basquete, até porque o Flamengo é um time com muita tradição também no basquete, principalmente na NBB. É um time muito predominante, então é muito bom ver a gente conseguindo conquistar esses títulos, mas é mais a notícia mesmo que fica aí de ganhar contra o Boca Juniors, também uma outra camisa pesada, né? Então, é isso. E isso te ajuda em alguma coisa na sua nota da semana, Alex? Cara, ajuda porque não dá pra negligenciar. A gente toma muito orgulho do Flamengo ser um clube poliesportivo. Sim. Então, virar aqui e falar assim, grande merda. Não é assim. Claro que seria muito melhor se fosse uma semana talvez mais mediana, mais positiva e Uhum. tal. Seria tipo a cereja no bolo, e agora é tipo. Sim. É uma cereja, Tipo, num prato de sopa, tá ligado? Sei lá, tipo. isso na semana passada, em vez do indiciamento do Bruno Henrique, era semana nota 10, tá ligado? Pois é, mas aí também esse é pesado, né? Porque aí essa semana ia descer profundamente, Ah, né? Ia sim. ser feio. Sim. Mas enfim, mas Deu é uma, isso, deu você uma pegou a salvada ideia. nessa semana. Deu uma salvada Mas nessa você semana. pegou a ideia. Cara, eu vou te falar. É que, tipo, eu acho que. Eu não sei, Guilherme, eu acho que vai ser muito irrepetível e meio bobo. Mas, tipo, eu não consigo descer pra, sei lá, menos de 5, tá ligado? Porque teve justamente esse título, tá ligado? Apesar de que Uhum. também, olha só, tem que parar pra pensar de novo, né? A gente tem que lembrar que o resultado em si contra a LDU não é um resultado ruim. Então talvez, sei lá, seja um 6,5 por conta dos resultados, não pela questão de, tipo, expectativa, tá ligado? Eu vou manter o meu padrão de, tipo assim, esperar o Alex voltar pra botar meio ponto a mais que ele. E como ele falou 6,5, eu vou falar assim. Mas assim, eu vou ser muito sincero. Parece que eu estou sendo um pouco mais otimista, mas a minha nota, antes de a gente começar a gravar, na minha cabeça ia ser 6. Mas levando em conta, eu acho que esse título é uma Libertadores, cara, não deixa de ser um título continental. Eu tô realmente dando um ponto a mais por causa disso. Eu acho que eu daria uma nota 6, talvez um 6,5, mas acho que eu iria para um 6 se eu tivesse levando em conta mais o futebol mesmo, assim. Não é um resultado horrível, mas é muito próximo ali daquele mediano, sabe? Tipo, o resultado contra o Vasco não é horrível, mas também não é bom. O desempenho não é horrível, mas não é bom. Ele deu a mesma coisa, então seria muito uma coisa ali no meio. Mas eu acho que eu dou uma subidinha por causa do título do basquete, que eu acho que de fato é um ponto importante da semana da gente ressaltar. Por isso que você falou, né? A gente exalta tanto o Flamengo enquanto clube poliesportivo, então a gente tem que também valorizar, né? O Flamengo enquanto clube poliesportivo quando a gente tem a chance, né? Sim, Então exatamente. eu vou ficar de nota 7, o Alex vai ficar de 6,5 mesmo, Alex? Vou. Porque eu acho que é isso. Eu tô dando talvez uma coisa meio 0,75, 0,8, assim, pelo título e Uhum. tudo mais. E pra puxar um pouco pra cima o fato de que, tipo, eu não posso dar, tipo, menos de 5 porque os resultados não foram necessariamente ruins. O jogo que foi aquém em alguns aspectos e tal.
Então é isso, vamos falar sobre a Taça Davis e dessas vergonhas que a gente passa. Guilherme. É. Ah, não, vamos antes fazer só o nosso. Ah, eu ia botar a vinheta do Gerson pra puxar essas coisas. Vamos botar agora. Eu esqueci 30 vezes já, vai agora. O nome do cara aí jogando bola, fazendo um grande jogo. Deus abençoe a todos, um ótimo jogo. Alex, quem educou eles na bola essa semana? Dessa vinheta fora de timing. Pô, mano. Cara, vou tentar ser rápido, né, pra não esticar muito isso. E, cara, não tem alguém pra poder perguntar não, mano. Porque, tipo, o Gerson... tipo, acho que é mais fácil quando não tem ninguém pra poder apontar, né? Não, sei lá. Quer que eu comece então, pra te dar alguma ideia? Eu tenho umas coisas em mente. Comecei. Cara, eu acho que. Eu tô em dúvida entre dois caras. Eu não sei, eu realmente não sei em qual eu vou votar. Mas eu queria fazer alguns destaques, assim, rapidamente. O Gerson, pra mim, foi o melhor em campo contra o Vasco, mas ele jogou muito mal contra o Central Córdoba, não, a LDU, confundi o nome. Mas enfim, eu acho que pelo segundo jogo do Gerson, ele não pode ser malvadão, na minha opinião, apesar dele ter sido, pra mim, o melhor em campo contra o Vasco. Então eu faço essa menção honrosa. Eu quero fazer uma menção honrosa ao goleiro Rossi, cara, porque eu acho que é um cara que, na minha opinião, cresceu muito desde que chegou ao Flamengo. Eu realmente acho que o Rossi tem feito defesas mais difíceis do que ele fazia quando chegou. Ele tem tido um jogo com um pé que é insano. É coisa de psicopata o que ele faz na saída de bola. Tipo, realmente de psicopata. Porque alguém que tem sentimentos não conseguiria fazer... alguém que tem emoções não conseguiria fazer as jogadas que ele faz. Ele pensaria nas pessoas que estão infartando assistindo o jogo. Mas assim, eu realmente acho que é um jogador que cresceu muito. A gente às vezes fala assim, não sei quem não conseguiu render, deixou no Flamengo. E o Rossi, pra mim, cresceu muito desde que ele chegou no Flamengo. Eu acho que ele é muito mais jogador hoje do que ele era quando chegou. Então eu queria fazer essa menção rosa também. Mas assim, quem eu realmente estou em dúvida de quem votar são os dois caras que pra mim foram os mais constantes no total dos jogos. Eu acho que eu vou com o segundo cara, mas o primeiro pra mim é o Pulgar. Porque eu acho que ele foi talvez nosso melhor jogador em campo enquanto a gente esteve bem contra a LDU. Enquanto o time ofensivamente não estava bem, eu acho que o Pulgar era quem estava se destacando. Depois, quando a LDU começa a exercer pressão, o time cai fisicamente, etc. Eu sinto que ninguém estava bem, mas assim, enquanto o Flamengo esteve bem, pra mim o Pulgar era o melhor em campo. Só que, cara, como a gente vem, assim, tipo, a gente tá fazendo essa brincadeira, né? A gente vem de 2 jogos com 8 gols. A gente foi pra 2 jogos sem nenhum gol feito. Só que a constância nesses 4 jogos, que é o ponto positivo que a gente pode falar dessa semana, é que a gente não tomou gol. A gente chegou num ponto que a gente não tem tomado gols, a gente tem conseguido dominar o jogo. Eu acho que vale votar num cara da defesa, por essa constância que a gente tem tido. E, cara, o Léo Ortiz joga muita bola. E ele jogou muita bola, cara. Assim, pra mim também foi um dos melhores em campo contra a LDU. A bola, o cara tenta fazer uma jogada de velocidade nas costas dele, não consegue. A bola chega na área, ele salva. O Wesley faz uma jogada boba, que ele perde a bola. Ele cruza a bola, assim, sabe? Tipo, na defesa. Chuta a bola pro meio e um cara intercepta. E aí o Léo Ortiz salva, tipo, ele marca o passe e depois ele bloqueia o chute. Então eu vou votar pelo total dos jogos, assim, fico muito em dúvida entre Pulgar e Léo Ortiz. Mas eu vou votar no Léo Ortiz porque eu acho que é legal ressaltar esse lado do time do Felipe Luiz que tem dado certo, que é o lado defensivo. E o Léo Ortiz, pra mim, é basilar nisso. Ele é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Mesmo o Léo Pereira e o Danilo sendo muito bons zagueiros, eu acho que o Léo Ortiz está a alguns degraus à frente deles. Eu realmente acho que esse cara tem tudo para ser um jogador histórico no Flamengo. E então eu vou dar meu voto nele. Eu acho que ele tem jogado muito bem. E numa semana em que a defesa foi o que funcionou melhor, eu acho que vale dar o ponto para um jogador de defesa. Cara, eu vou ir no que você falou primeiro, então. Porque faz sentido pra mim, na real. O Pulgar, ele é um cara que, tipo assim como o Rossi, ele aguentou muita porra calado, tá ligado? Meme, aquelas, né? Meme. Eu acho que ele é um cara que... Ele é muito bom e muito criticado, assim, com umas críticas muito bizarras em alguns momentos. O Rossi, tipo, deu uma melhorada, porque realmente o Rossi, ele é um cara com algumas coisas mais questionáveis no jogo dele. Eu acho que nesse momento, tipo, ele tá realmente se firmando um pouco mais. Mas eu acho que o Pulgar é um cara que normalmente, tipo, se ele faz merda, a gente critica, mas, tipo, quando ele vai bem, quando ele é relevante, nem sempre muita gente valoriza. Então eu acho que o Pulgar é um cara que realmente pode receber esse voto aí pelo jogo dele essa semana. Muito merecido. Pra mim, contra a LDU, ele foi o melhor do Flamengo, então. É porque
Eu acho que, de fato... Eu fiquei na dúvida, assim. Eu acho que o Pulgar, ele vem sendo um dos melhores jogadores da temporada. E ele ainda não tinha ganhado esse voto nosso. É porque a gente tem alguns jogadores que são tão constantes que às vezes a gente acaba não votando neles, como o próprio Léo Ortiz, né? O Pulgar é outro, enfim. Então, é bom também dar esse destaque. É ruim que seja numa semana onde foi meio mais ou menos, mas, assim, eles dois jogaram bem, assim, os dois jogos. Sim. E... Então, assim, agora sim, falando da Taça David, só confirmando, né? Resultadismo, nota da semana, né? O Alex deu 6,5 e Malvadão ele votou no Pulgar. Resultadismo eu dei nota 7 e Malvadão eu votei no Léo Ortiz. E em relação à Taça David, o Alex tinha postado 3-0 Flamengo e Vasco, 1-0 Flamengo e LDU. Eu tinha postado 3-1 Flamengo e Vasco e 2-1 Flamengo e LDU. Eu lembro que nós dois queríamos tipo o resultado por 1-0, sei lá, com um gol de diferença, assim, a gente estava nessa ideia de que seria um jogo difícil de fato, mas queríamos ganhar na imposição, mas não rolou. Então ninguém pontuou nessa rodada, porque nós dois apostamos em 2 vitórias, foram 2 empates, então ninguém fez ponto nessa rodada. Mas vamos fazer nossos palpites para a próxima rodada, então. Quer começar ou eu começo, Não, Alex? você começa com o Corinthians e eu começo contra o Botafogo da Paraíba. Beleza. Cara, Flamengo e Corinthians é o nosso próximo jogo, domingo, dia 27 de abril, agora esse final de semana, às 4 horas. E o jogo depois desse vai ser Flamengo e Botafogo da Paraíba, na quinta-feira, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalhador, às 8 horas da noite. Contra o Corinthians a gente joga em casa, contra o Botafogo da Paraíba, como o Alex já tinha pontuado, a gente joga fora. E, cara, meu placar contra o Corinthians... Mano, vamos um 2-0 pra poder ser feliz, né? Acho que faz um tempinho que não tem aquele 2-0 típico. De lei, né? Então vamos de 2-0, Flamengo. Cara, eu vou falar um placar que talvez ele possa até parecer um pouco otimista demais, levando isso. Mas, pensando nos últimos jogos com o Flamengo e Corinthians, é um placar que eu penso muito em que funciona pra Flamengo e Corinthians, cara. É um 3-0 Flamengo. Não, acho justíssimo. Eu lembro de alguns jogos assim, sabe? Tipo, o hat-trick do Bruno Henrique e tudo, tá ligado? Só que Mas, assim, foi 3-1, acho, mas enfim. Não, vou ser bem sincero contigo. Se tiver 3-0 no jogo, eu já não vou conseguir ganhar. Então vou torcer por um 4-0, tá? Não vou torcer por você, não. Tudo bem, Guilherme. Mas, enfim, né? Então, 4 eu voto contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Cara, eu tô pensando aqui, eu acho que o Flamengo muito tinha que pensar em não ir com os titulares nesse jogo. Concordo. Eu acho que vai ser um time meio misto, provavelmente. Eu espero muito em Deus que não seja um time titular. Chance de usar a base também, né? Que você tava pontuando aí. Mas a gente sabe que o Felipe odeia a juventude. Cara, mas eu vou te falar. Fala 2-0, Alex. Tá faltando. Fala 2-0, Alex. Cara, é 2-0, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque eu senti que você ia falar 2-0 e eu falei, mano, então eu vou ter que falar 3-0 pra gente poder ficar com o placar espelhado e torcer pra tudo dar certo, né? Então eu vou de 3-0 Flamengo contra o Botafogo da Paraíba e 2-0 contra o Corinthians. O Alex vai no inverso, 3-0 contra o Corinthians, 2-0 contra o Botafogo da Paraíba. E acho que nos resta dar as saudações. Algum comentário final, Alex? Não, acho que apenas saudações rubro-negras, rapaziada. Saudações rubro-negras, ou, como diria o Totói, Não dá,